Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 19 de agosto de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Ótimo, que maravilha. Nós estamos no livro 2, capítulo 10, intitulado Ocupações e Missões dos Espíritos. Nós paramos na 563, iremos iniciar a 563A, mas para entender a 563A, nós teremos que reler a 563, tá bom? Antes eu vou pedir para a nossa amiga Rosiane vir fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Vamos orar? E neste clima de alegria, de muita gratidão, queremos te rogar, amigo Mestre Jesus, que nos conceda a assistência necessária para o entendimento do estudo desta noite. Estamos muito gratos em teu nome ao nosso Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui, relembrando tuas lições, buscando o despertar de nossas consciências. Auxilia-nos, Senhor, para que assim nos mantemos firmes, determinados neste caminho que tu nos convidaste, e antecipando os nossos estudos prósperos, Senhor. Queremos te rogar a tua assistência amiga, a equipe que irá assistir nossa irmã Conceição no procedimento que irá ocorrer. Conceda a ela, estendendo para nós que tudo corra na mais santa paz, que se restabeleça, que retorne para este momento com muita alegria e com muito mais discernimento. Mais uma vez, voltando nossa atenção, queremos te dizer: ficai conosco, amigo Mestre Jesus. Vamos nós então, 563. As ocupações dos espíritos são incessantes, lembra que a gente comentou? Incessantes sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre ativo, né? Falando dos espíritos superiores, posto que vivem pelo pensamento. Mas não devemos equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade já é um gozo, pela consciência que tem de ser úteis. Então, o trabalho deles é um trabalho psíquico, um trabalho mental, tá bom? Dos espíritos superiores. Aí Kardec faz a 563A. Isto é concebível com relação aos espíritos bons. Acontecerá, entretanto, a mesma coisa com os espíritos inferiores, porque no mundo espiritual tem espíritos superiores, os espíritos bons, e tem espíritos inferiores. Aí diz, os superiores eu entendo que trabalham com a força do pensamento. E os inferiores, como é que faz? Resposta. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza, ou seja, quanto mais materializado, mais grosseiro será os seus trabalhos, mesmo no mundo espiritual. Então, se a gente pega o nosso lar, como é que a Narcisa trabalha no nosso lar? Lembra? Ali dentro da enfermaria, lidando com vômito, lidando com desespero, lidando com condições físicas, materiais. É uma enfermaria. A Narcisa, que não é um espírito superior, é um espírito ainda da terceira ordem também, é um espírito ainda inferior. Então são esses os tipos de trabalho, o trabalho que André Luiz realiza e tantos outros. Então quando a gente pega a colônia Nosso Lar, nós temos os trabalhadores e temos os ministros. E são os ministros que realizam o trabalho mental ali, da sustentação daquele ambiente. Lembra? A torre tem as torres, lembra? Bem, a torre divina, então tem toda ali uma divisão, eles sim. Mas o povo que está ali, a grande maioria dos espíritos, faz esse trabalho mais grosseiro. Então,
dependendo da sua evolução. Isso que diz, os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos de um homem intelectual? Ele fez uma pergunta no final. Um homem braçal, um homem que ignora, tu vai confiar a ele um trabalho intelectual? Não. Ele vai fazer o trabalho que a sua condição permite fazer. Tá bom? Não é desmerecendo o trabalho. Em hipótese, todo o trabalho é digno. Mas é reconhecendo a capacidade de cada um. Se um espírito superior tem uma capacidade nobre de trabalho, ele vai deixar o trabalho dele para fazer o do braçal, onde tem 1000 para fazer? Entende isso? Ficou claro, gente, isso? Agora lembra, então tia, a nossa mente não tem ação? Tem. E é essa consciência que nós precisamos ter. E a gente sempre utiliza de forma muito errada e muito equivocada ainda o nosso pensamento. As nossas atitudes mentais ainda são muito... A gente não tem consciência da importância de um pensamento. A gente ainda não tem essa consciência. Entende? Entre os espíritos ou seja, existem os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil. O que vocês acham? Eu posso dizer assim, existem pessoas encarnadas, ociosas, que não se ocupem de coisa útil alguma? Do jeito que tem no mundo físico, tem no mundo espiritual. Né? Resposta, sim. Mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. Porque se eu não aproveito o meu tempo, isso mostra o quão ignorante eu sou. A gente diz assim, fulano está rasgando dinheiro, né? Tá doido de ficar rasgando dinheiro, diz assim, né? Rasgando dinheiro. Mas quando a gente não valoriza o tempo, a gente também está rasgando o tempo, que é um tesouro. O tempo, ele é um tesouro enorme, que nós precisamos ter consciência e avaliar como eu estou usando o meu tempo. O que eu fiz hoje, o dia inteiro? Para o meu processo de evolução espiritual. Como foi minha vida de convivência? A gente precisa fazer sempre esse balanço ao final do dia para saber se ao decorrer do dia eu fiz algo que promova a minha evolução espiritual. Senão foi um dia todinho que eu perdi. Mas esse estado é temporário. Então, certamente que os há, ou seja, existe. Como há homens que só vivem para si mesmo. Olha, viver para si mesmo é ociosidade. Gente, é o homem da caverna. Se eu saio de casa para trabalhar apenas pelo dinheiro, eu sou o homem da caverna. Ainda. Que sai para caçar. Para suprir suas necessidades fisiológicas. Acabou. É isso que significa sair de casa trabalhar. Ainda, né? Toda a minha motivação ela é externa. Não tem nenhuma motivação interna. Mas essa ociosidade... Então, olha, presta muita atenção. Há homens que só vivem para si mesmo. Mas essa ociosidade lhes pesa. E, cedo ou tarde, o desejo de progredir faz com que experimentem a necessidade de atividade e se sentirão felizes por poderem tornar-se úteis. Estamos nos referindo a espíritos que chegaram a ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porque em sua origem são como crianças que acabam de nascer, agindo mais por instinto, o homem da caverna, do que por vontade firme. Então, o instinto é um movimento externo, o que me move
é algo externo. Quando a gente começa a despertar, o que me move é algo interno. Então, ele diz aqui, ó, estamos nos referindo a espíritos que chegaram a ponto de terem consciência de si mesmo. Então, quando eu disparo, que eu passo a ter consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo na Terra, que eu sou um ser que tenho data de validade aqui na Terra, que eu estou aqui para a vida de relação e para eu desenvolver, que eu estou aqui para me aperfeiçoar, me moralizar. Então, isso é um ser que está despertando. Isso é um ser que passa a ter consciência do porquê está aqui. Logo, entra aqui, ó. Estamos nos referindo a espíritos que chegaram a ponto de terem consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio. Ter consciência do livre-arbítrio. O dia hoje é o que eu fizer dele. O que eu fizer dele. E o meu futuro é resultado do que eu estou fazendo hoje. Façamos uma autoavaliação. Chega hoje à noite em casa, põe no papel o que tu fizestes hoje o dia inteiro. O que você fez de útil para você, espírito? Tia, o que seria fazer algo para eu, espírito? É rezar, tia? É ter estudado? O que é? Vamos lá, vamos conversar. Jesus disse assim, fazei brilhar a vossa luz. Quem assiste o Evangelho de domingo vai saber a resposta. Fazei brilhar a vossa luz. Quando ele falou isso, ele não pediu para a gente jogar purpurina. Ele pediu para eu acender a luz interna. E como é que eu acendo essa luz interna? Amando. Então, eu, espírito, eu nasci para aprender a amar. E o que é amar? Cuidar. Então eu posso perguntar hoje ao decorrer do meu dia, em que momento eu cuidei de alguém sem esperar paga alguma? O que eu fiz hoje, em que momento? 1 minuto. Mesmo no meu ambiente profissional, mesmo na minha vida de convivência, em que momento eu fiz isso? Eu fiz um pouco mais, eu fiz além do que o dinheiro me pede ou me obriga. Então, esse é o pensamento, esse é o movimento, isso é burilar a alma. Agora, se eu vivi o dia todinho pro meu umbigo, aí é ociosidade, que só vivem para si mesmos. Essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir faz com que se experimente a necessidade de atividade. Isso pesa, o desejo de progredir. Então, eu cuido só do meu umbigo, logo sou um ocioso espiritualmente, mas vai chegar um momento que eu vou sentir a necessidade. O que é o tédio? O tédio de ter tudo e continuar entediado. 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por ele. Examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos. Então, eles examinam aquela arte que pode provocar a evolução do espírito. O que é isso? Uma arte que desperta o movimento moral. Eu vou contar uma experiência para vocês, interessantíssima. Para mim, eu estava viajando, estava em Porto de Galinha. Estava lá com as meninas, muito legal. E eu estava atrás de um quadro da Santa Ceia. Mas eu não queria um quadro da Santa Ceia, aqueles rostinhos tudo desenhado. Eu queria aquela... abstrato, entendeu? E eu não queria eles sentados à mesa. Eu queria eles sentados como na época, todos no chão, né? Em torno ali da mesa. E eu andei, tinha aqueles pintores, um rapaz muito bom, e eu encontrei o que eu queria. Só que era enorme o que ele estava pintando, e já era uma encomenda.
Eu digo, meu filho, eu quero exatamente isso, mas eu quero no tamanho XXX. E eu estava viajando, acho que 2 dias depois, já estava voltando para Manaus. Você tem como fazer para mim? Ele disse, eu vou me esforçar. Amanhã à noite. Então tá bom. Fui. Quando eu cheguei, ele estava terminando. Teve que esperar o bichinho ficar lá esticadinho. Ficou do jeito que eu queria, adorei. Comprei, maravilhoso, enrolei tudo, veio para Manaus. Foi mais caro mandar colocar a moldura do que a própria pintura. E aí, quando eu coloquei, que eu olhei, não tinham 12, só tinham 11 apóstolos. Mas olha, a coisa foi tão mediúnica que eu fiquei olhando. Aí eu digo, só tem 11. Aí o amigo espiritual na hora disse assim, é porque na tua mesa não tem nenhum traidor. O mais interessante, sabe o que é? É que assim num cantinho, quando você olha, você vê a imagem de alguém usando o kippah. Quando a arte proporciona uma elevação, proporciona um movimento de moral, aí, como ele diz, aí eles se preocupam, ou seja, eles se ocupam, eles admiram. O que nós temos que entender é que a gente nunca trabalha sozinho. E nós vamos atrair aqueles espíritos que estão comungando com o nosso trabalho. Então, se a ideia é nobre, você sempre estará sendo inspirado. Eu tenho certeza que o rapaz, ele não sabia, ele não se apercebeu que faltou um. E o outro grandão, eu contei, tinha 12. O grandão que eu vi lá, eu contei, que eu digo, tá todo mundo aí. E o meu, quando chegou em Manaus, algum ficou pelo meio do caminho. Aí ele veio na 566. Um espírito que se dedicou a uma especialidade na terra. Tá? Então, aí ele dá exemplo. Um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa mais pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida. O arquiteto chega no mundo espiritual e quer trabalhar com a arquitetura do mundo espiritual. Ele pergunta. Ou um pintor, ele quer continuar pintando. Essa é a pergunta. Ele continua realizando o trabalho da sua predileção quando vai ao mundo espiritual? Vamos ver a resposta? Tudo se confunde no objetivo geral. Qual é o objetivo geral? Se for bom o objetivo, o espírito se interessará por ele desde que lhe permitam auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Então você vê, o trabalho no mundo espiritual não é um trabalho na horizontal, é um trabalho na vertical. O que eu estou querendo dizer? É um trabalho que proporciona a elevação moral do ser humano. Não é apenas um trabalho para ganhar bônus horas. Todo trabalho no mundo espiritual volta ao movimento moral, que é o que nós deveríamos fazer aqui também. Se eu estou trabalhando, lavando o banheiro, isso tem um movimento moral. Eu estou ali exercitando a humildade dos trabalhos mais simples e reconhecer a grandiosidade do trabalho. Então, nós deveríamos fazer um movimento, todo trabalho profissional, a gente tentar verificar o que a gente tira da parte moral daquilo ali. Quando eu faço além do que o dinheiro me pede, quando eu tenho a tolerância, a indulgência, a resignação, a compreensão, o respeito e o cuidado para com os meus semelhantes, tudo isso eu estou no movimento de desenvolvimento moral. Eu estou burilando a alma, eu estou fazendo um movimento espiritual. Aliás, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência, em que o conhecestes, pode ter cultivado outra em outra existência, já que é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Quando você olha um Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós o conhecemos, ele se tornou um Cristo porque, além da evolução moral, existe a evolução intelectual. É o conhecimento de tudo. Então, para eu ter conhecimento de tudo, eu tenho que passar por todas as áreas. Nós temos que conhecer tudo. Jesus é o governador, Jesus é o ministro. Ele é o governador.
Ele é aquele que participou de toda a formação, de toda a construção e idealizou. Então, para fazer isso, ele tem que ser conhecedor de tudo. Então, olha só, que o conhecer pode ter cultivado outra, assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso que entendo quando digo que tudo se confunde no objetivo geral. Notai ainda o seguinte, 2 pontos. O que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de o que? Infantilidade, comparado ao que há nos mundos mais adiantados. Na obra Revista Espírita, tem alguns espíritos lá que são evocados por Kardec, não me recordo agora, mas alguns músicos, que eles dizem, o que você acha da música tal, isso é horrível. Hoje eu reconheço o quão péssima é, e isso ele tem da visão espiritual. Tem casos também daqueles que escrevem peças teatrais, né? E o que você acha disso? Horrível, péssimo, infelizmente. Mas hoje, eu, na condição de espírito, eu não posso mudar. Porque ainda tem isso, quando a gente passa a ter a consciência espiritual, a gente começa a ter um outro olhar para as nossas atitudes aqui na Terra. Como pretendeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem algo que para eles não passa do trabalho de um aprendiz? É igual quando pergunta de música. Você no mundo espiritual, vocês tem música no mundo espiritual? Eu disse, tem, mas o que tu chamar de música ainda está muito longe. Quando a gente estuda na obra O Nosso Lar, que vai falar de música, a gente percebe que não é nenhum barulho. A música celeste, ela não é barulhenta. Ela não tem barulho. 566A, vamos prestar atenção. Compreendemos que seja assim, em relação a espíritos muito adiantados. E Kardec quer sempre saber dos inferiores também. Entretanto, falamos de espíritos mais vulgares. Vulgares é comuns, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Não, tudo bem, isso aí eu entendo. Você está falando do espírito superior. Mas vamos falar aqui um pouco dos pares. Apesar que Kardec também é um espírito superior. Mas vamos ver. Para esses, o caso é diferente. Como o seu ponto de vista é mais limitado, eles podem admirar o que vós mesmos admirais. Né? Ou se é um espírito também da mesma hierarquia. 567. Os espíritos se intrometem em nossas ocupações e em nossos prazeres. O que vocês acham? Agora a pergunta é, os espíritos se intrometem. Intrometer. Ninguém convidou, ninguém chamou, eles se intrometem. Então só essa palavra, essa pergunta, já classifica a resposta. Quem é que vai se intrometer? Os espíritos comuns. Como dizes, sim. Esses vos rodeiam constantemente. Enfia isso na tua e na nossa cabeça, para que possamos estar mais vigilantes às ideias que surgem em nossa cabeça. E quando você se relaciona com o outro, é com encarnados e desencarnados. Quando você convida alguém à sua casa, é encarnados e desencarnados. Quando você está num ambiente profissional, é encarnados e desencarnados. Quando você pensa, você atrai. Ninguém está só. É a nuvem de testemunhas na fala do apóstolo Paulo. Os espíritos vulgares, comuns, como dizes, sim. Como tu está falando aí, está perguntando, ocupações, nossos prazeres, sim. Esses vos rodeiam constantemente. E por vezes tomam parte muito ativa no que fazeis. Tomam parte muito ativa no que você está fazendo. Conforme suas natureza.
Conforme aquilo que eu estou fazendo, eu atraio espíritos para fazer. Então, tu parou para fofocar a vida alheia. Espírito leviano. Violência, espírito violento. Sexolatria, espírito sexólatra. E assim vai. Conforme aquilo que eu venha fazer, eu acabo atraindo os parceiros que já estão. Ele usa aqui, gente, olha só. Rodeiam constantemente. Não é na hora tal, não é meia-noite, não é constantemente. Para impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida, é preciso que suas paixões sejam estimuladas ou... Para impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida, a palavra é impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida, para o bem, para o mal, para tudo. É necessário que haja o quê? É preciso que suas paixões sejam estimuladas e moderadas. Então pega paixão, uma pessoa possessiva, uma pessoa ciumenta, uma pessoa apaixonada por limpeza, uma pessoa apaixonada por uma determinada política, uma pessoa... Então, tudo isso vai fazendo o quê? Para impulsionar os homens no diverso caminho da vida, é preciso que suas paixões sejam estimuladas ou moderadas. Então, se eu tenho uma tendência, se eu carrego... A mesma coisa para o bem. Se eu carrego uma paixão em estar aqui estudando, fazendo livro dos espíritos, podendo compartilhar com vocês, eu atraio espíritos para fazer esse trabalho junto conosco. Eu já contei para vocês, eu gosto muito disso, num diálogo fraterno, que eu acabei de fazer o diálogo, quando eu abri a porta, pedi para a pessoa, né? A pessoa foi saindo, alguém que acompanhava essa moça falou assim: conte comigo por que você precisar. E não era um espírito superior, não, mas era um espírito familiar dela. Conte comigo para o que você precisar. Tipo aquele colega da escola, sabe? Que fala, mas não pode seu não, viu? Eu tô aqui, ó. Vou te pegar. Mais ou menos isso, entendeste? Naquele tom assim mesmo, sou o cara. Conte comigo para o que você precisar. Então, é isso que nós temos que entender. Então, quando a gente tem essa consciência dessa companhia constante, eu vou lembrar que o outro também tem companhia. Eu vou lembrar que quando eu estou maltratando alguém, por mais que seja aquela pessoa mais simples, que ninguém vai perceber, mas aquela pessoa tem companhias espirituais. E você pode estar arrumando uma briga muito grande. Às vezes você termina um negócio desse, você leva uma queda, não sabe nem explicar como foi que você caiu. Um baita do empurrão. Então vamos, como diz nosso Senhor Jesus, Ele é o modelo, Ele é o guia. Ele é o modelo, Ele é o guia. Como a gente brinca, cola nele que tu brilha. Comentário de Kardec para finalizar. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo segundo o grau de sua elevação ou de sua inferioridade. Eu sempre gosto de falar, o povo fica doidinho olhando para mim. Quando você entra no motel, você acha que vai encontrar o que lá dentro? São Francisco de Assis? Quando você vai pro forró, o povo fica doidinho. Mas tia, será que eu não quero nada? Eu só estou revelando, né? Só estou colocando que a gente tem que ter consciência. Pelo menos para quando você entrar, você cumprimentar. Olá, gente! Tamo junto! Né? Você tem que ter consciência disso. Vai para um forró bodó daquele, tu vai encontrar quem? Madre Teresa de Calcutá? Não. Espírito como você que está lá. E hoje a qualidade das letras da música... Como que você vai cantar um trem daquele pensando em coisas maravilhosas? E é um negócio de traição, de tô com outro, tô não sei com quem, já fiquei com não sei quem. Eu fico ouvindo e digo, meu Deus do céu, que confusão, que baixaria. É como a mulher tá desqualificada nas músicas e a pessoa canta aquilo e acha maravilhoso. Gente, isso é um absurdo, uma falta de respeito com o sexo feminino, né?
até mesmo com o masculino. Tá complicado, mas o bom é que a gente vai morrer. Aí tá chegando o povo que vai saber fazer música, né? Graças a Deus. O espírito então se ocupa das coisas deste mundo segundo o grau de sua elevação ou de sua inferioridade. Certamente, os espíritos superiores dispõem da faculdade de examiná-las em seus mínimos detalhes, mas só o fazem quando isso é útil ao progresso. Somente os espíritos inferiores dão importância relativa às coisas deste mundo, em virtude das lembranças que ainda estão presentes em sua memória e das ideias materiais que neles ainda não se extinguiram. Então o espírito superior está preocupado, não preocupado, mas ocupado com coisas nobres, não mais com o dengue, 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 dengue da música, um rabiscado de uma pintura, né? Agora são outras lições. Foi bom, gente? Nós não finalizamos, o próximo encontro vai ser às 5h68. Lembrando, já fica também a mensagem para o pessoal que acompanha, os nossos irmãos que acompanham o canal do YouTube. Nós não teremos Livro dos Espíritos no próximo encontro, tá bom? Próxima semana, se Deus nos permitir, estaremos na semana seguinte, tá bom? Hoje é o quê? 19? Então, 2 de setembro. 2 de setembro a gente retorna. Tá bom, gente? Tudo em paz? Alguma dúvida? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E a gente sempre utiliza de forma muito errada e muito equivocada ainda o nosso pensamento. As nossas atitudes mentais ainda são muito... A gente não tem consciência da importância de um pensamento. Viver para si mesmo é ociosidade. Se eu saio de casa para trabalhar apenas pelo dinheiro, eu sou o homem da caverna. O instinto é um movimento externo. O que me move é algo externo. Quando a gente começa a despertar, o que me move é algo interno. Então, quando eu disparo, que eu passo a ter consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo na Terra, que eu sou um ser que tenho data de validade aqui na Terra, que eu estou aqui para a vida de relação e para eu desenvolver, que eu estou aqui para me aperfeiçoar, me moralizar. Então, isso é um ser que está despertando. Isso é um ser que passa a ter consciência do porquê está aqui. Logo, entra aqui, ó. Estamos nos referindo a espíritos que chegaram a ponto de terem consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio. Ter consciência do livre-arbítrio. O dia hoje é o que eu fizer dele. E o meu futuro é resultado do que eu estou fazendo hoje. Jesus disse assim, fazei brilhar a vossa luz. Quando ele falou isso, ele não pediu para a gente jogar purpurina. Ele pediu para eu acender a luz interna. E como é que eu acendo essa luz interna? Amando. Então, eu, espírito, eu nasci para aprender a amar. E o que é amar? Cuidar. Então, eu posso perguntar hoje, ao decorrer do meu dia, em que momento eu cuidei de alguém sem esperar paga alguma? A gente nunca trabalha sozinho. E nós vamos atrair aqueles espíritos que estão comungando com o nosso trabalho. Então, se a ideia é nobre, você sempre estará sendo inspirado. O trabalho no mundo espiritual
não é um trabalho na horizontal, é um trabalho na vertical. O que eu estou querendo dizer? É um trabalho que proporciona a elevação moral do ser humano. Não é apenas um trabalho para ganhar bônus horas. Todo trabalho no mundo espiritual volta ao movimento moral, que é o que nós deveríamos fazer aqui também. Quando eu faço além do que o dinheiro me pede, quando eu tenho a tolerância, a indulgência, a resignação, a compreensão, o respeito e o cuidado para com os meus semelhantes, tudo isso eu estou no movimento de desenvolvimento moral. Eu estou burilando a alma, eu estou fazendo um movimento espiritual. Enfia isso na tua e na nossa cabeça, para que possamos estar mais vigilantes às ideias que surgem em nossa cabeça. E quando você se relaciona com o outro, é com encarnados e desencarnados. Quando você convida alguém à sua casa, é encarnados e desencarnados. Quando você está num ambiente profissional, é encarnados e desencarnados. Quando você pensa, você atrai. Ninguém está só. É a nuvem de testemunhas na fala do apóstolo Paulo. Conforme aquilo que eu venha fazer, eu acabo atraindo os parceiros que já estão. Ele usa aqui, gente, olha só, rodeiam constantemente. Se eu tenho uma tendência, se eu carrego, a mesma coisa para o bem. Se eu carrego uma paixão em estar aqui estudando, fazendo livro dos espíritos, podendo compartilhar com vocês, eu atraio espíritos para fazer esse trabalho junto conosco. Então, é isso que nós temos que entender. Então, quando a gente tem essa consciência dessa companhia constante, eu vou lembrar que o outro também tem companhia. Eu vou lembrar que quando eu estou maltratando alguém, por mais que seja aquela pessoa mais simples, que ninguém vai perceber, mas aquela pessoa tem companhias espirituais. E você pode estar arrumando uma briga muito grande. Às vezes você termina um negócio desse, você leva uma queda, não sabe nem explicar como foi que você caiu. Um baita do empurrão. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais uma oportunidade que nos foi dada a cada um de nós de estudo e de reflexão. Graça te damos, amor de nossa vida, que assim seja. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.